eu selecionei 3 ativos que estão sofrendo ou vão sofrer o impacto direto dessa greve dos caminhoneiros e que vão ter alta volatilidade nos próximos dias. Ou seja, um prato cheio para você que é trade. Meu nome é Felipe Alamino, sou economista e trader e o que eu vou te entregar aqui hoje não é notícia de jornal, é decisão prática na tela. O diesel subiu, o Irã e os Estados Unidos estão em rota de colisão e agora a greve dos caminhoneiros deixou de ser um boato para se tornar um risco fiscal. Se você vai abrir a sua plataforma de operação e vai traçar suporte e resistência ignorando completamente esse cenário, você não é um trader, você é liquidez para o mercado institucional. Esqueça o óbvio. O primeiro ativo que você precisa colocar na sua tela agora e monitorar segundo a segundo não é Petrobras, é Vibra. Isso mesmo, Vibra Energia, VBBR3. Esqueça o vender índice e comprar dólar, que a manada toda está fazendo. Eles vão movimentar? Vão movimentar, como sempre movimentam, e eles são reflexo da performance das ações. Mas eu quero te mostrar aqui a prova fácil. O verdadeiro trade de valor e volatilidade está aqui, em Vibra. Antes de eu ir para o gráfico, deixa eu te falar o porquê que você deve olhar Vibra e por que essa é a prova fácil a se fazer. Vibra Energia é aquela antiga BR distribuidora, é o coração do abastecimento de combustível no Brasil. Se o caminhoneiro cruza os braços na rodovia, a Vibra para de entregar combustível e sem entrega não tem faturamento. O mercado institucional sabe que a receita do próximo trimestre está em risco agora. O diesel já subiu 12% nas refinarias. A Petrobras está sob pressão com o petróleo explodindo. E o que o mercado ouve nos bastidores de Brasília? Que a Petrobras quer recomprar a Vibra para ter mais controle sobre o preço final lá na bomba e evitar uma greve como está circulando os rumores agora. Para o acionista, a dúvida entre a aquisição punitiva e um controle governamental é o pior dos cenários. Olha para esse gráfico que eu vou abrir aqui na tela. Ele está te contando uma história. Esse é o gráfico diário da Vibra, né, como vocês podem ver aqui. E há um tempo atrás, ele ficou nesse range, né? Ele ficou nessa lateralização. E de um tempo para cá, mais precisamente aí, no último mês e meio, ele deu essa estourada, né, para cima. Só que olha o que aconteceu nos últimos dias com os rumores, né, dessa paralisação. O mercado já vem precificando. Tecnicamente falando, você tem aqui um topo duplo, né, aonde isso por si só, tecnicamente, já é um sinal de venda, já é um sinal de reversão de movimento. Então, se o movimento aqui está de alta e ele forma um topo, corrige, tenta romper esse topo, não consegue e volta para baixo, tecnicamente isso já é um movimento que denota uma reversão, né? Só que além dessa movimentação técnica, você tem também o contexto agora político e econômico, né? Você tem esse contexto de greve dos caminhoneiros que, como eu expliquei, ele vai reverter completamente, se acontecer, os lucros da Vibra. Então, o que o mercado financeiro ele sempre antecipa o que está para acontecer. O mercado financeiro não vai ficar de braços cruzados esperando a greve acontecer e esperando a greve acabar. Não, ele já se posiciona como se isso fosse uma verdade, né? Então, você vê que Vibra ela está no momento de decisão, aonde se ela vier para baixo aqui desse preço, que aqui a gente está falando de 24, 28,50 mais ou menos, 28,60, seria um momento onde ele poderia buscar novamente essa região de consolidação que ele teve no passado. Isso falando tecnicamente e agora respaldado pela análise econômica desse cenário do momento. Se a greve se confirmar, a Vibra é o ativo mais óbvio para venda, ou compra de puts, né, que são opções de venda. O gráfico, como eu mostrei para vocês, está num ponto de decisão e a queda é o cenário mais provável. O nosso segundo ativo que você precisa colocar na tela agora é o que a maioria está ignorando. É MBRF3. Sim, a nova BR e Marfrig, a fusão das duas empresas, né?
Esqueça a petroleira por um segundo, ela vai continuar dando trade. Você tem que também estar monitorando o PRIO, Petrobras, mas olhando para esse contexto de greve, vamos olhar Marfrig e BR Foods, que hoje está com esse tique unificado. O verdadeiro trade de desabastecimento na mesa do brasileiro está aqui, nesse papel. Por que acompanhar BRF e Marfrig? Né? Porque esse é o ativo mais sensível à logística de frio no Brasil. O racional é muito simples. Se a greve travar as rodovias por 48 horas, que seja, a Marfrig não tem como estocar o gado vivo e a BR Foods ela não tem como mover a carga perecível. Ela perde a carga no meio do trajeto, né, com a rodovia paralisada. O risco operacional explode e a perda de receita ela é direta no balanço do próximo trimestre. Esse é um papel de alto beta, isso significa que ele oscila mais do que a média do Ibovespa. E em cenário de incerteza, isso é música para os ouvidos de um day trader, por exemplo, que trabalha com volatilidade. E se o noticiário confirmar os bloqueios, aí a Marfrig tende a ser o primeiro alvo de venda do institucional. Os grandes fundos não esperam o caminhão parar. Eles vendem o ativo para poder proteger a carteira contra um desabastecimento iminente, né? E aí depois eles tentam comprar num momento mais propício. Vem comigo no gráfico que eu vou te mostrar o que eu estou enxergando em Marfrig. Bom, a gente está aqui em BR Foods e Marfrig. Esse papel tá, ele está no gráfico diário e se você for puxar para trás, ele está numa tendência de alta aqui desde 2024, mas no meados de 2025 ele faz um topo, corrige forte e aí ele tenta recuperar isso em novembro e não consegue ultrapassar aqui esse topo anterior. Isso por si só, assim como no papel anterior que nós vimos, isso por si só já é um sinal de venda muito forte, né? Mas ele consolidou aqui nos últimos 3 meses, né? Então, dezembro, janeiro, fevereiro, ele ficou consolidado aqui. E em que momento ele saiu dessa consolidação? Quando começou a repercutir o cenário de petróleo muito alto e possível inflação, e isso obviamente começa a repercutir algumas coisas aqui no papel, né? Olha só o dia de hoje como que foi. O dia de hoje ele foi um dia muito volátil, né? Por quê? Porque hoje sai a notícia de que o sindicato estava negociando com o governo se ia ou não continuar com a greve e quais seriam os termos, né? Até o momento a greve está segurada, né? Segurada no sentido de eles vão aguardar pelo menos uns 7 dias para ver como que se comporta as ações do governo, mas a greve ainda tá em pauta, né? Olha, aqui a gente está no diário, olha no intraday o que aconteceu. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos e olha a volatilidade que deu, né? O papel ele abre aqui, né? E ele cai 7%, quase 7,5% e sobe na mesma velocidade, né? Então, assim, para quem é day trader, isso aqui é um prato cheio, né? Porque teve trades na venda, teve trades na compra. O que eu quero dizer? Quero dizer que nesse cenário de greve, o papel de BR Foods e Marfrig, ele acaba sendo muito volátil e ele acaba representando os temores da população. Então, existe muita oportunidade nesse tipo de papel. Então, aqui, novamente, no diário, e se a greve ela se materializar realmente, aí pode esperar aqui um cenário muito mais pessimista, né? Ele pode vir buscar aqui esse topinho, esse fundo de 16,60, mas o mais provável é que ele venha aqui no 14, no 13,50, né? Isso significaria uma queda de aproximadamente aí uns 20%, o que é bastante para um papel, né? Mas olha a oportunidade no intraday que ela está dando, né? Olha esse movimento, mas esse movimento aconteceu por quê? Justamente por conta dessa notícia do sindicato com o governo. Isso é economia aplicada na veia, isso é economia aplicada no seu trading. A Marfrig não está caindo por acaso, ela é o termômetro do medo de que a comida falte no mercado para as famílias. Se a greve se confirmar, o movimento de venda de Marfrig tende a se intensificar. E aí o trade fácil é o trade da venda, ou a compra de puts, que seria a opção de venda, né?
Agora, antes da terceira dica, deixa eu te falar uma coisa. Se você opera há tempos e ainda assim não é lucrativo, é porque algo está te faltando. Você já percebeu que o seu setup funciona no simulador, mas na conta real, quando o mercado azeda, por algum motivo, ou por causa de Brasília ou por causa do petróleo, o seu stop é acionado antes de você entender o que aconteceu. O que te falta não é mais um indicador na tela. O que te falta é um mapa para onde o dinheiro está indo. O que te falta é entender o contexto macro. Se você quer parar de ser a contraparte do institucional em dias como estão por vir, clica no link da descrição. Agora, segura a ansiedade porque agora vem o terceiro ativo, que é o que ninguém está vendo. E esse terceiro ativo é Rumo. Rail 3. É aqui aonde o amador ele quebra a cara. Porque ele pensa assim, bom, se os caminhões pararam na rodovia, então Rumo vai se beneficiar, porque Rumo ela trabalha com ferrovias. Não podia estar mais errado. No Brasil, a Rumo opera ferrovias, mas ela depende desesperadamente do caminhão. A carga de grãos e açúcar que sai das fazendas de Mato Grosso não chega ao trilho por mágica. Ela chega via caminhão. Esse é o chamado transbordo. Se os caminhoneiros cruzam os braços na rodovia, a carga simplesmente para na fazenda. E como fica o resultado de Rumo? A Rumo perde receita operacional imediatamente. Mas aqui está o pulo do gato econômico. Rumo é um ativo que costuma antecipar o fim da greve. O mercado financeiro sabe que o governo não pode deixar o escoamento da safra parado por muito tempo. Quando o noticiário começa a ventilar que o governo vai ceder ou que as negociações avançaram, Rumo é a primeira a dar o repique de compra forte. Os grandes players eles começam a montar as posições antes do caminhão voltar. Vem aqui para o gráfico que eu vou te mostrar o que eu estou enxergando no papel. Bom, vamos lá. Aqui a gente está em Rail, né, que é o Rumo, no gráfico diário, tá? Você nota que desde 2024 aqui, olha, ele está numa tendência de queda, tá? No meados de 24, aqui a gente está em agosto de 2024, ele está aqui numa direção de queda, numa tendência de queda, e recentemente ele flertou para romper essa tendência de queda, né? Ele veio aqui nessa máxima aqui do final do ano passado, né? Sentiu, ele veio, corrigiu, mas isso poderia ser facilmente uma correção para tentar novamente romper. Afinal de contas, ele está dentro de uma região aqui de 50% aqui de FIBA, então ele poderia facilmente continuar essa tendência, né, de alta. Então o papel estaria respirando para continuar essa tendência e quebrar essa linha de tendência de baixa e finalmente confirmar a tendência de alta. Mas aqui no começo desse mês de março, dia 10, dia 12, ele enfrenta essa barreira e não consegue romper, não consegue fechar acima, entregando o movimento para baixo, né? Isso por si só já é um sinal técnico para quem é grafista de venda, né? Mas quando você coloca isso dentro do contexto de greve dos caminhoneiros, isso se torna um sinal ainda mais forte para se vender. A greve ainda não foi confirmada, mas se confirmar, você pode facilmente aí fazer com que esse papel venha aqui para os 13,50, que é aqui embaixo, né? Nem esse fundo aqui de R$ 15, mas é aqui de 13,50, onde daria mais ou menos um ganho, para quem vai operar vendido, obviamente, né? De uns 17%. Né? Então, isso, meus senhores, é economia aplicada na veia para tomar de decisão como um trade. Isso é economia aplicada à tomada de decisão. Isso é economia aplicada ao trade, na veia. Agora, não opere Rumo se a notícia de greve for notícia velha. Agora vamos ao cenário. Se o noticiário piorar, a pressão vendedora continua, mas o risco de um repique surpresa aumenta a cada dia de paralisação. E se o governo sinalizar um acordo, aquele trade fácil ou o trade perfeito é o trade de exaustão da venda. Procure gatilhos técnicos dentro do seu trade system, né, de reversão no papel, porque o fluxo comprador institucional vai entrar rasgando na primeira oportunidade. Se esse vídeo te foi útil, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo trade.